Uma escolha que deu um nó na lógica e fez de um não notado um rei notável. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Piero Pires e você está no canal do Ministério Sementes de Amor da Igreja Batista Central de Campinas. E hoje iremos refletir sobre um tema. O tema é um ninguém que ninguém notou, baseado no capítulo 2 do livro Davi, um homem segundo o coração de Deus, do autor Charles Swindoll. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 12, a palavra diz o seguinte: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levanta-se e unja. Em nosso cotidiano, estabelecemos parâmetros para embasarmos as nossas escolhas, ou pelo menos deveríamos. Esses parâmetros, ou condições a serem avaliadas, nos dão segurança para tomarmos uma decisão, efetuarmos uma escolha. Quem nunca listou vários adjetivos ali necessários para uma escolha, a escolha de uma namorada, de um carro novo, ou até mesmo daquela viagem dos sonhos? Pois bem, no contexto da história que estamos refletindo, temos o profeta Samuel com a tarefa de ungir entre os filhos de Jessé o novo rei de Israel, em obediência à voz do Senhor, após Saul, rei atual, demonstrar a verdadeira intenção de seu coração, literalmente pisando no tomate e tentando fazer o profeta Samuel dar aquela escorregadinha básica também, conforme descrito em 1 Samuel 15. Saul, além de desobedecer a Deus, cumprindo a missão com alguns ajustes criativos, tentou chavecar o profeta a não expor essa situação aos seus liderados, para ele não ficar feio na foto. Porém, Saul desagradou ao Senhor. E a partir de então, Deus ordena a Samuel que vá ao encontro desse novo rei. É aí que começa a nossa história. Mas antes, uma pergunta. Se você fosse escolher um rei para o seu reino, quais seriam os principais adjetivos necessários para esta escolha? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, Samuel, em obediência a Deus, foi cumprir o que lhe foi ordenado, mesmo sentindo receio, conforme vemos descrito ali no versículo 2, que diz assim: Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Muito interessante como Deus direciona Samuel, dada a sua manifestação de medo de Saul. Me fez lembrar da minha adolescência, na escola. Sabe quando você solta aquela frase sem noção e o outro responde assim: Dor! Só você não contar para ele o que vai fazer, né, Pedro Bó? Diga que vai sacrificar ao Senhor. Enfim, Deus já havia feito a sua escolha. E Samuel só precisava estar atento à voz de Deus para conseguir reconhecer dentre os filhos de Jessé quem seria o ungido, quem seria o separado para aquilo. Mas o foco de Samuel estava em arrumar um substituto para Saul. Como qualquer um de nós, ele logo sacou a sua lista de 3 coisas que preciso identificar para ungir o novo rei e chancelou, conforme vemos no versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, aqui é o que o Senhor quer ungir. Este aqui é o que o Senhor quer ungir. 1 Samuel 16:6. Mas Deus, como aprendemos no último encontro dos sementes, inverte a escolha mais lógica ou usual, pois enxerga muito mais que o exterior. Ele enxerga o coração. Nós vemos isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz o seguinte: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Com isso, o protagonismo dessa escolha fica a cargo de Deus e não do profeta, colocando cada personagem no seu devido lugar, o do ser humano no seu papel de obedecer, e Deus no seu papel de nos direcionar conforme a sua vontade. Seguindo a história, Jessé trouxe a Samuel 7 de seus filhos, e mesmo assim o escolhido de Deus não foi identificado dentre eles, conforme o que está descrito no versículo 10, que diz assim: Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel, se fosse mineirinho, nesse momento provavelmente falaria assim: Uai, sô, cadê o danado do escolhido?
Veja que Jessé havia esquecido de apresentar Davi, o seu caçula, para Samuel, quando ele pediu para que fossem reunidos todos, devido ao fato de Davi estar cuidando de suas responsabilidades como pastor das ovelhas de seu pai, conforme o verso 11 apresenta. Então, perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Chamaram Davi, o não notado pelo seu próprio pai, para se juntar aos outros filhos, e ali Deus confirmou que ele era o escolhido para ocupar a posição do novo rei de Israel, descrito no verso 12. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Durante o nosso caminhar, nós podemos ser levados a olhar para uma cortina de fumaça, que prende a nossa atenção e desvia o nosso olhar daquilo que deveríamos realmente olhar. O ano era 1809. Foi um ano muito bom. Como é natural, os que estavam vivos ali naquela época não sabiam disso. Só a história depois para poder contar sobre esses episódios. O mundo todo da época tinha os olhos fixos em Napoleão Bonaparte, que estava marchando através da Áustria como um incêndio num campo de trigo. Enquanto povoados, vilas e cidades caíam em suas garras, as pessoas começaram a se perguntar se o mundo inteiro seria conquistado por ele. Durante esse mesmo período, milhares de crianças nasceram na Grã-Bretanha, nas Américas, enfim, no mundo como um todo. Mas quem se preocupava com bebês, mamadeiras e berços enquanto Napoleão devastava a Áustria? Alguém, porém, deve ter se preocupado. Sabe por quê? Porque em 1809, William Gladstone, estadista britânico que foi primeiro-ministro do Reino Unido, nasceu em Liverpool. Alfred Tennyson, poeta inglês, começou a sua vida em Lincolnshire. Oliver Wendell Holmes, poeta norte-americano, deu seu primeiro berro em Cambridge, em Massachusetts. A poucos quilômetros de distância, em Boston, Edgar Allan Poe, escritor norte-americano, começa sua breve e trágica existência na Terra. E numa pequena cabana de madeira, no condado de Hardin, no Kentucky, um trabalhador analfabeto e sua mulher deram ao filho recém-nascido o nome de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. A vida desses estadistas, escritores e pensadores iriam anunciar a gênese de uma nova era, mas ninguém se preocupava com esses desconhecidos, enquanto Napoleão marchava sobre a Áustria. É estranho que hoje só os aficionados por história poderiam citar uma única batalha travada por Napoleão na Áustria. Mas não existe pessoa alguma viva hoje que não tenha sido de alguma forma tocada pela vida desses homens que nós acabamos de citar. Ninguém que ninguém notou. Se você e eu fôssemos judeus vivendo em 1020 a.C., o mesmo poderia ter sido dito de nós. Toda a nossa atenção estaria concentrada num homem chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Ele era o ponto focal do mundo judeu na época. Saul estava conquistando o país de assalto. Enquanto isso, ninguém cuidava das ovelhas do seu pai nas encostas da Judéia, perto da aldeia de Belém. Um rapazinho chamado Davi, que pessoa alguma notou, exceto Deus. Agora vamos pensar um pouco. Davi, mediante a unção como o próximo rei de Israel, teve qual atitude? Pegou um carro de som, soltou aquela batida no som e começou a cantar para todos os lados, todos os cantos. Sou o novo rei! Largou tudo, largou suas responsabilidades. Imediatamente foi curtir o seu novo status no Instagram. Rei de Israel, hashtag Rei de Israel. Ou ele continuou as suas responsabilidades como pastor das ovelhas de seu pai e manteve-se preparado até que o momento de assumir como rei acontecesse. Há uma música da banda Resgate chamada Para Todos os Efeitos, que apesar de nos levar ao contexto ali dos fins dos tempos ou a volta de Cristo, ele tem uma frase que se encaixa perfeitamente na atitude que Davi teve na ocasião, que diz o seguinte: eu olho para os céus, já são tantos os sinais. Não sei se para os meus dias ou para os meus filhos. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu estou só esperando a tua volta. Esteja sempre atento à voz
a palavra de Deus. Não deixe que as circunstâncias o façam desviar o olhar do que realmente importa. Lembre-se que Deus é o protagonista, Ele é o ator principal da sua história. E acima de tudo, vive preparado e em paz, como um bom coadjuvante, pois poderemos ser o não notado que se tornará o rei notável para as próximas gerações. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração a cada dia, Senhor. Espero que Deus tenha falado ao seu coração como falou ao meu. E não se esqueça, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe os seus comentários no vídeo. Beleza? Um grande abraço. Deus abençoe. Valeu!